Bem-vindo novamente ao Atria Talks, o podcast oficial da Atria Corp. E hoje eu tô com um ilustríssimo amigo, parceiro e sou cliente, inclusive, Alan, da Somaxi. Alan, que prazer e que honra ter você aqui com a gente no Atria Talks. Cara, É uma satisfação enorme. prazerzaço todo meu, cara. Obrigado pelo convite aí. Só de estar aqui com você aqui já não tinha como recusar, né, cara? Que isso. Parabéns aí pelo projeto que você tem feito aí. É imperdível, né, cada episódio. Tamo junto, cara. Cara, e hoje, para quem estava embaixo de uma pedra, como eu costumo falar, e não sabe quem é o Alan, e não conhece a Somaxi, pra vocês terem ideia, a Somaxi foi a primeira e a melhor atualmente, maior também, assessoria de proteção e privacidade de dados do Brasil inteiro. É um colosso, é uma máquina, é uma avalanche o que eles fazem e impacta diretamente muitos negócios e indiretamente milhões de pessoas. Então, é uma honra e eu vou aprender muito nesse podcast hoje que a gente está conversando, porque a gente vai falar de um tema que é como, na era da IA, a gente traz agora o que acontece com o setor de privacidade, segurança de dados e LGPD, agora que a gente tem a adoção em massa da inteligência artificial. Eu vou ouvir esse especialista, esse professor meu, para a gente falar um pouco sobre isso e como que a sua empresa pode se proteger também. Bora lá. Só complementando, a gente também é uma franquia, cara, de LGPD, a primeira e única do Brasil também. Sim. Negócio bem disruptivo, deu bastante certo, até porque o mundo tá digital e quem não tá no digital, Edu, tá na época das cavernas, né? Tá Sim. debaixo da pedra, né, que você Sim. falou, né? E é uma tendência, cara, e não tem volta. Então, quanto mais o digital tem todos esses benefícios, também tem os riscos, né? E é por isso que o mercado cresceu tanto. Hoje, o empresário, né? Eu gosto de falar que a proteção e privacidade de dados não é mais um papel do TI, do suporte de TI. Ele é agora na atenção do CEO, Sim. do fundador do negócio. Porque sem essa atenção, o negócio todo, né, pode ter um problema danoso até fechar as portas, entendeu? Totalmente, totalmente. As multas que podem incidir, enfim, a gente vai falar de muita coisa É, aqui. muita coisa. Bora lá. Vai ser um bom bate-papo. Fica com a gente aí, turma. Então, Alan, me conta um pouquinho de como que você entrou nesse mercado da proteção e privacidade de dados. Onde que veio esse ímpeto, essa garra e esse conhecimento que você construiu para originar o que a gente tem hoje na Somaxi, para originar esse valor que você gera para os seus clientes? Legal, bora lá, cara. O meu track record sempre foi na área de suporte de TI, né, tecnologia. Comecei a trabalhar num banco privado, né, o Itaú lá na época, trabalhei uns 2 anos e pouquinho, e fiquei um pouco mais de 17 anos no Bradesco, na parte de TI também, né. Fui transferido para Santa Catarina, onde eu moro atualmente, né, comecei minha carreira no Rio de Janeiro, e lá eu enxerguei uma boa oportunidade de mercado, vi uma carência de empresas de tecnologia, especialmente de cibersegurança. E foi assim que a Somax nasceu, como uma empresa de cibersegurança. Como a gente sempre foi muito antenado, né, ao mercado, em 2019, né, meu sócio, que inclusive está aqui com a gente, Tá aqui, aí com a Damião produção. Oliveira, um grande abraço para ele ali, um cara que também tem um track record gigante aí de proteção e privacidade de dados, porque a gente fala de proteção e privacidade de dados é algo novo, a LGPD, né, de 2019 para cá, quando ela foi promulgada e tudo mais, 2018. Mas, cara, a proteção de dados é antigo, né? Inclusive, banco se preocupa com cibersegurança há décadas. Exato, o seu perfil todo foi construído para os bancos, que precisam ter uma atenção muito mais minuciosa nos dados dos clientes deles. Exato. E aí o Damião, na época, ele trouxe esse tema pra gente, LGPD, eu acho que faz muito sentido com aquilo que a gente já está executando. Eu lembro da gente ter montado uma sala de guerra lá no Somax e falou, cara, vamos trazer para o nosso portfólio. E aí assim a gente começou, né, fazendo uma consultoria de LGPD para os nossos clientes. Só que em muito pouco tempo, Edu, a gente percebeu que uma consultoria de proteção e privacidade de dados não ia funcionar. E a gente bate nessa tecla até hoje. Consultoria não funciona, cara. O que funciona é a assessoria. Perfeito. Né? As empresas não têm todo o conhecimento e nem o tempo. E às vezes não tem nenhum dos dois para implementar um programa efetivo. Tudo que a gente fala de proteção e privacidade de dados precisa ser efetivo, né? Dentro do processo dela, das rotinas, do dia a dia. Então, a gente foi bem disruptivo e criou esse conceito de assessoria em proteção e privacidade de dados. Na prática, isso significa mão na massa, Sim. a gente faz, então tem uma efetividade e uma grande economia de tempo para o cliente, porque ele não precisa dedicar tanto tempo para poder fazer isso. Deu super certo, até um momento que a gente entendeu que a gente queria expandir fortemente, né? A gente nasceu para ser uma referência nacional no nosso segmento, e em 2023 a gente decidiu franquear. Como a gente já era muito bom de processo, a gente conseguiu fazer um processo de formatação muito rápido, lançou a franqueadora
em 23 de setembro de 2023, e no lançamento a gente já vendeu um pouco mais de 10 unidades, e ali a gente começou, cara, não parou mais, né? Hoje a gente tem uma unidade internacional em Vancouver, no Canadá, e mais 9 estados com presenças físicas, né? Com mais de 23 unidades, clientes em 22 estados do Brasil, cara, e esse é um pouquinho dos nossos números aí. Só um pouquinho, né? É, um Eu nem pouquinho dos números. sabia que vocês já estavam no exterior também, Já. trabalhando. Primeiro semestre, se der tudo certo, primeiro semestre de 2026 a gente já vai estar também na Europa, Portugal, e o primeiro semestre de 2027, se tudo der certo, Estados Unidos. Uau. Você sempre pensou assim? Quando que foi o clique dessas expansões internacionais? Cara, essa é uma boa pergunta, né? A gente sempre olhou a longo prazo, né? E isso eu tenho muito alinhado com os meus sócios, dei muita sorte com o time que está comigo hoje, que a gente sempre olhou para o futuro, né? Então a gente está jogando o jogo infinito, Uhum. né? Do negócio. A gente quer realmente que esse negócio se perpetue. Quando a gente entendeu isso, a primeira coisa que a gente fez foi, cara, a gente mesmo investir na gente, se especializar, inclusive aqui no próprio ecossistema que Sim. onde eu e você nos conhecemos, Sim. né, mentorados do João Kepler. E, cara, ali a mente expande para a nova economia. E aí, Exato. quando a gente vem para a nova economia, a gente entende que o jogo é diferente. Que, de fato, você precisa pensar a longo prazo, planejar. Mas a visão de querer ser o maior do segmento, o bicho papão mesmo da Uhum. LGPD, ela já nasceu no negócio. Assim, A no gente já D0, nasce... você já sabe, cara, eu não saio de casa. Quem vai competir comigo vai competir pelo segundo lugar. É isso aí. É isso. Basicamente isso, Edu. Que fantástico, que fantástico. E qual que é você diria, que é a grande mudança que a inteligência artificial tem trazido para esse setor, né? Porque agora a gente tem, enfim, a gente já viu vários casos aí das fraudes com IA, né? Dos deepfakes, de dados, ou de phishing, técnicas novas de coletar o dado, às vezes, de uma pessoa vulnerável, de uma pessoa que não conhece essa tecnologia que pode estar acessando um dado dela, ou às vezes interagindo com ela, como se fosse uma outra identidade. E, enfim, o cenário mudou bastante. E eu sei que é sua Max, porque eu sou cliente, eu sou muito preocupado com isso. Eu sei que vocês estão preparados para isso, preparados para esse cenário. Como que foi essa? Primeiro, a interpretação, em algumas fases, né? Como é que vocês viram esse cenário e mapearam as novas ameaças, as novas oportunidades também que surgem junto? E agora, como que é o mundo pós-adoção em massa da IA no conceito de privacidade e segurança de dados? Legal, cara. Para te responder isso, eu vou fazer uma rápida provocação. Tá. Você já ouviu em algum momento que os dados são o novo petróleo? Já sim. Legal. Então, existe um valor muito agregado com informação, com Sim, dados, total. correto? Se o dados é o novo petróleo, a gente precisava de uma legislação como a LGPD para processuar isso. Cara, quem que está extraindo, quem que está refinando, quem que está vendendo, Sim. fazendo uma analogia com o petróleo, né? A IA, eu acredito que você já tenha ouvido falar também nessa frase, né? E para mim essa frase foi muito impactante, que a IA está para a humanidade assim como o fogo. Assim. Ou seja, o nível de importância também, uma descoberta gigantesca, né, cara? Então a IA traz muito benefício para nós, né, seres humanos, para os negócios, e junto com essa era que precisa estar, né? Quem não está trabalhando com IA está, de novo, né, debaixo da pedra. Debaixo da pedra. Gostei desse termo, cara, eu vou usar ele. Está debaixo da pedra, ou seja, está atrasado demais, precisa usar. Só que, ao mesmo tempo que você vem de novo, fazendo aquela mesma analogia da proteção de dados, tem todos os benefícios e também tem todos os riscos. Então, tem 2 pontos aí em cima da tua pergunta, tá? O primeiro deles, cara, tem que estar usando, trouxe inúmeros benefícios para dentro da usabilidade do nosso dia a dia, seja como pessoa, seja como negócio, e também trouxe os riscos. Então, quando a gente fala de riscos, a IA também precisa, né, ser regulamentada, vamos dizer assim. Precisa, é necessário. E é muito possível, tá, que isso vai ficar debaixo da LGPD, cara, o que é muito bom, porque vai diretamente à tua pergunta, né? A própria IA traz a coleta de várias informações, cara, análise comportamental, voz, né? Tem um monte de programa agora que você consegue gravar música com IA, ela interpretando a tua voz, né? Então, cara, voz, tudo que é dado sensível, a IA tem acesso. E aí precisa de proteção para isso, cara, porque, volto a falar, né? Os benefícios também trazem riscos. Então, a IA, ela veio para proteção de dados para acelerar muita coisa, né? Há pouco tempo fui questionado, né? Você não tem medo de
da IA tomar o teu trabalho? Eu falei assim, pô, tomara. Né? Porque trabalho, se ela levar, para mim tá ótimo, né? Porque Sim. eu entendo isso, que a IA não veio para roubar emprego, ela veio para roubar trabalho, Uau. né? Se você sabe usar, cara, então hoje se a gente faz um programa de conformidade lá num X período e com a IA eu consigo diminuir esse tempo, o que que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o tempo, o risco, o tempo que esse cara está correndo risco. Eu estou antecipando um programa de conformidade completo em cima dele. Então, a IA ajuda muito a gente com isso, Essa é sabe? uma das aplicações que vocês têm hoje, por É exemplo. uma das aplicações. Aplicam IA para fazer essa parte de conformidade, acelerar o processo de conformidade com risco. Quais outras aplicações? Você poderia dar um spoiler aí para turma? Claro, dá também para tirar dúvida, né? Sim. A gente tem lá na Somax hoje o que a gente chama de GPT Max, que é a nossa inteligência artificial, né? O Max, que é o nosso mascotezinho. Ela é treinada para tirar dúvidas. Então, hoje, se a gente for perguntar para ti, Edu, né? De repente não, mas para tua audiência, quais são os seus direitos como titular de dados, a maioria não sabe responder, Uhum. sabe? Então, essa falta de conhecimento, essa falta de entendimento, ela prejudica até quando você vai buscar os seus direitos. Ao mesmo tempo, os próprios negócios. A maioria dos empresários que a gente conversa, quando a gente fala de proteção e privacidade de dados, pô, mas eu não fiz nada ainda. Cara, mas por quê? A LGPD já está em vigor desde 2020, já está aplicando sanção desde 2021. Cara, porque eu nem sabia, ou porque eu não sei quem faça, ou porque eu não sei o que precisa ser feito. Então, quando você fornece informação através de inteligência artificial, você está aumentando o nível de consciência, né, das pessoas, dos empresários, e ao mesmo tempo está educando o mercado. Então, essa é uma outra aplicação. Software, cara, né? A gente está, inclusive, acelerando a construção do nosso software agora, e inteligência artificial é indispensável dentro de um software de LGPD, até porque, de todo o estudo que a gente fez, Edu, as pessoas hoje não querem mais aprender a usar um software, né, Não cara? querem. A Eles gente não querem quer nem usar. baixar o software, não. A gente só quer, cara, Ele vamos só lá. quer usar, só quer Quero o resolver o valor, problema. exato, quero resolver o Então, a problema. ideia é a gente trazer uma inteligência artificial que, quando o cara precise fazer alguma função dentro do site, ele pergunta, a inteligência artificial mostra o passo a passo exatamente daquilo que ele está perguntando para poder acelerar isso. Inteligência artificial tem que estar presente na vida o tempo todo, cara. AI first, né? Principalmente, Principalmente para empresa. principalmente para negócios e, cara, está muito presente dentro de privacidade de dados. E agora também ter esse cuidado, né? Porque ela coleta muitos dados também e dados sensíveis. Totalmente. Você diria que nesse cenário agora, o que você valoriza no seu setor? Por exemplo, a gente tem um shift agora em que cada vez mais o know-how vai se tornando uma commodity, e aí a gente vai valorizando bastante o know-how e o track record. Então, a pessoa que conhece quem vai resolver o problema e a pessoa que já teve esse problema resolvido em outros casos, porque hoje, com até uma certa simplicidade, a gente consegue acessar pelo menos a base teórica de alguma informação. Quando o Alan vai contratar alguém hoje em dia, o que ele está olhando, pensando nesse cenário em que agora o know-how, apesar de ter importância, ele está perdendo relevância e está ganhando relevância agora a outras partes. O que você mudou em como você contrata pessoas pensando, cara, agora a gente tem IA no meio, o que a gente faz? Cara, isso é muito legal, Edu. Eu adoro falar sobre esse tema, cara. A gente, inclusive, tá fazendo muita entrevista lá na Somax, que a gente está em expansão, né, cara? Estamos contratando bastante gente. Cara, eu gosto de fazer uma analogia com empresa de TI. Boa. Né? Então, se você tem o hardware certo, o software você instala. Boa, Né? boa, gostei. É impossível Fala isso instalar. fala isso de novo. Se você tem um hardware certo, o software você instala. Nossa. Então, o que a gente busca hoje é comportamento e principalmente de desenvolvimento, autodesenvolvimento. Essa é a primeira coisa que a gente analisa numa pessoa. Até porque ela também vai precisar aprender a utilizar a inteligência artificial com aquilo que é importante para a gente, para dentro do nosso negócio. Sim. Porque, cara, usar o chat GPT para fazer pergunta igual o Google é uma coisa, né? Você usar a inteligência artificial de forma inteligente é outra pegada, né? Ninguém melhor para falar sobre isso do que você. Mas o que a gente procura hoje? A gente procura muito o comportamento da pessoa. Por quê? De fato, cara, o know-how está virando commodity. Eu não discordo de você, eu concordo muito com isso. E ainda o que a gente vende hoje na Somax é conhecimento. Quando uma empresa me contrata, ela está contratando, me comprando aquilo que eu conheço sobre proteção e privacidade de dados e a minha entrega através de uma assessoria, através de tecnologia, de metodologia própria e por aí vai. Mas é conhecimento e está, de fato, virando um commodity. Então, tem alguns diferenciais que você precisa fazer. Tá. Né? E esse diferencial está em cima da pessoa. Só que
como eu vendo conhecimento e eu tenho a visão de longo prazo de ser uma referência nacional no meu segmento, quanto melhor as pessoas, né? Vou dar um passo atrás. Quem que vai validar que eu sou uma referência nacional no meu segmento? São os meus clientes, como Sim. você, correto? Corretíssimo. Quanto melhor as pessoas, melhor o meu conhecimento. Quanto melhor o meu conhecimento, melhor a minha prestação de serviço. Quanto melhor a minha prestação de serviço, Melhor o feedback. mais próximo eu tô da minha visão de longo prazo. Então, hoje o que a gente busca, cara, é comportamento total, inclusive com o track record também de saber tecnologia, de saber utilizar inteligência artificial. Que incrível. Alan, e vamos descendo um pouco mais agora o nível estratégico. Você já falou um pouquinho para onde que a Somax está olhando. Já falou bastante do novo cenário agora de como que você contrata, o que contribui muito para não só para o seu setor, mas para os setores gerais. Agora a gente pensar essa questão de pensar a pessoa, o colaborador. Hardware a gente resolve, se você tiver um hardware bom, você consegue contratar software. Eu vou levar isso aí pra vida, tá? É legal isso, né, É cara? muito Porque isso é um comportamento de mercado hoje, né? A galera tá contratando pelo currículo e mandando embora por comportamento. Exato. Quando você inverte isso, você entende que a empresa ela precisa ser uma... Toda empresa precisa ser uma empresa de educação, cara. Até porque você não pega ninguém pronto no mercado. Uhum. Né? É muito singular o que você faz, principalmente o que eu faço. É muito singular. Então, é melhor a gente treinar. Só que para isso, ensinar a querer é muito difícil, né, cara? Sim. Então, se o cara quer, a gente consegue ensinar. A gente não consegue ensiná-lo a querer. Gostei. E você me falou... Eu vou puxar vou tentar fechar uma gaveta que a gente abriu agora há pouco. Que você me comentou de que o empresário hoje ele não tá olhando muito para isso. E que às vezes ele não sabe, já tem algumas ascensões rolando. Empresários jovens, vamos pensar assim no pessoal das startups, por exemplo, que a gente tem bastante interface na Atria e eu tenho certeza que você já tem bastante interface também para startups. Que é o fundador ali, o cara que está começando, está desenvolvendo algumas coisas, mas ele está pensando um monte de coisa, está pensando em vendas, está pensando aqui, está pensando ali, e vai negligenciar esse caso. Já teve alguns negócios que eu conheci que quebraram por conta de uma sanção de uma multa da LGPD, na startups, ele estava começando e, veio a multa que matou o CNPJ. Como que a Somax se hoje posiciona nesse mercado do Venture Capital, assim, essa galera? Legal, cara. E isso aqui, turma, bastante atenção. Por quê? É uma realidade que a gente está vivendo muito. Né? Como eu estou enfiado nesse universo e mergulhado de cabeça. Sim. Já há mais não de só de cabeça, o corpo todo. Todo, cara. Tô imerso. Mergulha a sua família junto, Exato. tá todo mundo junto. Há um pouco mais de 2 anos, a gente entendeu esse jogo. Né? E alguns fundos, né? Eu posso até falar um aqui, né? Um abraço lá pro meu amigo Diego de Campo Grande, a Hyped. Eles contrataram a gente para fazer diligências das investidas. Então, na prática, como é que funciona? Né? Chega lá uma empresa querendo ser investida por eles, né? Eles gostam, acham o Jockey, que é o fundador lá, top, o produto legal, market share, tem tudo para virar uma unicórnio, vamos dizer assim. Mas, e a preocupação com gestão, com governança, com cibersegurança, principalmente se for uma empresa de tech, né? Então, eles mandam para a gente faz um estudo rápido, um pré-assessment ali, para entender o nível de proteção e privacidade de dados desse negócio. Se não tem, já cai de 8% a 10%, cara. Nossa. De 8% a 10%. E então vou confirmar o entendimento. Já tem fundos que estão olhando antes de investir numa empresa... Qual que é o nível de conformidade com esse tipo de norma, com a LGPD e tudo mais. E isso pode ser fator determinante no cheque ou não cheque. Exatamente. Ou no valor do cheque. Totalmente. Entendeu? E um ponto muito legal é assim, Edu, é óbvio, né, que dependendo da série que o cara tá, né? Porque se for numa Anjo, numa Pre-Seed, numa Seed, o que você precisa ter é aquilo que de fato a lei te exige. Quanto mais você vai subindo numa série, a complexibilidade, a robustez de um programa de proteção e privacidade de dados, ela vai aumentando, assim como outros produtos, né? Que a Somax também entrega. A Somax tem uma tríade hoje de produtos, né? Uma esteira que ela anda de mão dadas, que é a LGPD, a assessoria de cibersegurança e o compliance. Então, no nosso programa para startups, a gente começa com LGPD, ali na fase de anjo, pré-seed, seed. Se ele for para uma série A, por exemplo, a gente já começa a entregar toda a parte de cibersegurança, um pouquinho já de compliance. E se ele começar a subir nessas séries aí, a gente já está entregando o canal de ética, denúncia, sabe? Código de conduta. Então, as entregas elas vão mudando. Mas desde o cara que está indo buscar, bem numa fase bem early stage ali mesmo, que ele está indo buscar o investimento, o primeiro cheque dele, vamos dizer assim,
os fundos já estão olhando para isso. Por quê? Risco, pô. Eu te dou um cheque de $500.000, beleza? E você toma uma multa de 5. Acabou o negócio, pô. Acabou o negócio, ainda O deu cheque, prejuízo. o cheque fechou. Então, esse olhar mais crítico dos investidores está muito, muito forte. E tem até alguns vídeos, cara, do João Apolinário, né? Depois, se a produção quiser procurar aí do Apolinário, a gente até pode mandar, né? Depois para vocês, do João Apolinário no Shark Tank, né? Que todo mundo conhece bastante aí, a galera empreendedora, dele falando que ele entra no negócio condicionado a 2 pontos, e um deles é a conformidade com a LGPD, senão ele não entra. Caraca, Entendeu? não vi esse. Você vai ter que mandar mesmo, que a gente É, coloca aqui no... Produção, coloca aí no É vídeo. muito legal, cara. Assim, tem vários cortezinhos dele falando isso. Então, pô, isso começa já a mostrar uma mentalidade de comportamento diferente. E eu gosto de trazer o seguinte ponto, cara. Hoje no Brasil tem muita startup. Tem startup pra É caramba. um país de empreendedores. Exatamente. Então, quando você se destaca mostrando que você tem, pô, gestão forte, governança, cibersegurança, que você tem conformidade legal com as leis que estão vigentes, pô, você se destaca entre outros Você tem um empreendedores. selo ali, né? Porque, exatamente, esse selo é em cima de quem? Do jockey, pô. Porque a gente sabe que qualquer fundo, qualquer investidor, ele não olha para o cavalo, ele está olhando para o jockey, né? Para quem não está à sabe, frente, exato. O cara que tá montando ali, tá? o CEO, exatamente. Então, quando você demonstra esse nível de maturidade no teu negócio, as portas se abrem mais, entendeu? Entendi. E me fala um pouquinho sobre quais são os... A gente tem um core business, LGPD, privacidade, segurança de dados. Mas eu sei, porque eu sou seu amigo, porque eu já te visitei lá em Balneário, que a gente já conversou bastante. Você é um cara muito estudioso. E eu tenho certeza que tem conhecimentos lateralizados, que contribuem muito com a sua visão de mercado, de mundo e de tecnologia. Porque no final a Somax é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de serviços profissionais em tecnologia. Quais são os entornos ou esses conhecimentos que você tem acumulado, você tem bebido? Quais fontes que o Alan tá olhando? Cara, tem 2 pontos aí que eu acho que foram game changer para a Somax. Legal. Né? Primeiro deles, sócios complementares. Tá. Isso, eu gosto sempre de dizer assim, cara, que o fundador, CEO, né, um cargo de C-level, ele não precisa ser especialista em tudo. Tá. Ele pode ser até um generalista se ele conseguir trazer pessoas complementares, né? Então, a gente tem um bom programa de partnership e hoje, né, eu gosto de dizer que os meus sócios são os melhores entre os melhores, porque para trabalhar com a gente já tem que ser bom. Sim. Aí aquele cara se destaca entre os bons e acaba se tornando um sócio. Então, isso é muito complementar. E aí tem uma outra coisa, Edu, que eu foquei muito e tem dado muito certo para dentro do nosso negócio, que é a retenção. A Somax ela trabalha em 3 pilares, né? Aquisição, retenção e monetização. Sendo que o retenção é a nossa melhor mentalidade de growth. Então, é o que eu tenho ultimamente estudado muito, né? Inclusive, estou escrevendo um livro também sobre retenção de clientes B2B. E essa é uma curiosidade muito legal, porque normalmente as empresas elas sempre olham para o futuro tentando imaginar ou prever o que vai mudar, correto? Correto. Inovação, novas tecnologias e por aí vai. No nosso negócio, abrindo aqui a caixa preta da Somax, Opa. ele está baseado no que não vai mudar. E o que não vai mudar em décadas daqui para frente? A exigência com atendimento. Eu tenho certeza que se você ficar meu cliente 10 anos, daqui a 10 anos você não vai ligar para mim e vai falar assim, Alan, cara, eu continuo apaixonado pela Somax, mas, cara, me atende mal. Porque não tá legal você ficar me atendendo bem o tempo todo. Isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, o teu negócio está acelerando, você está crescendo, você vai precisar de mais, você vai ficar cada vez mais exigente, SLA é menor. Então, todo o nosso negócio está baseado, cara, no que a gente chama de tripulante, né? Carinhosamente, como a gente chama os nossos clientes, né? Porque ele começa a entrar na nossa nave, nessa jornada de proteção e privacidade de dados. Então, o que a gente olha para o futuro, né, é o que não vai mudar, que é a exigência com atendimento. E está ligado diretamente à retenção. Então, a gente traz várias estratégias de retenção. Então, hoje, o meu foco está muito forte em cima disso. Além da cultura, que é muito importante para dentro do nosso negócio. E você está escrevendo um livro só sobre isso? Um livro sobre retenção de cliente B2B. Uau. Eu vou querer um assinado, com certeza, seu. Com certeza. Quando que vai sair o livro, mais ou menos? Cara, ele tá atrasado. A minha ideia era lançar agora em julho, já passou, mas eu acho que esse ano ainda sai. Esse ano ainda? Então depois eu vou fazer questão
A gente define alguma coisinha aqui pra galera que tá assistindo, pra depois eu enviar um livro pra eles também, porque... A gente faz um outro, Pode talks. ser, a gente faz um Aqui outro. é falando do livro e falando das gosto. importâncias e tal. Mas, cara, vai valer a pena esperar, porque tá ficando... Não, com certeza, você tá Eu tô fazendo estudo de caso Uhum. real com a própria Somax, alguns outros negócios, e um estudo científico com outras bibliografias que tem no mercado hoje, assim, tentando entender todo o contexto, tô estudando bastante. E você falou que um CERN é você trabalhar o que não vai mudar. E uma parte de atendimento, você já comentou, né? Cara, eu não quero um dia ser mal atendido. Fala, cara, aumente seu preço aí, por favor, né? Preço é uma coisa que o cliente nunca vai querer que aumente. Então a gente sempre tá num jogo, empreender é um jogo de eficiência eterna, cara. Você tem que ser sempre mais eficiente e entregando sempre mais pro cliente. No cenário da LGPD, o que apesar das novas tecnologias que estão surgindo, e eu não estou falando só de IA, IA é um ponto, mas, cara, a gente vai ver daqui a pouco robótica muito forte, a gente vai ver daqui a pouco blockchain mais forte ainda, com mais aplicações, a gente vai ver quântica daqui a uns 15, 20 anos sendo mais pulverizada, e essas inovações, essas ondas, ou até tsunamis estão vindo, eles fazem parte do game. Só que a parte, ou mesmo considerando elas, o que não muda no jogo da LGPD e da privacidade de dados para o longo prazo? Cara, resposta fácil essa. E eu acho que vale a pena a gente deixar ela bem completa. Legal. Porque isso leva a entendimento, né? E parte do trabalho que a gente tem feito hoje com bastante excelência é educar o mercado. Né? Tirar realmente essas dúvidas que paira hoje sobre proteção e privacidade de dados. Primeiro ponto, cara, que a LGPD ela veio para proteger pessoas. Né? Mas por que são as empresas que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Porque são as empresas que coletam dados pessoais, né? Na verdade, fazem tratamento de dados pessoais. O que é o tratamento de dados pessoais? Cara, é você pegar um dado e ir até o descarte. Isso pode ser físico, pode ser digital, pode ser pouca coisa, por exemplo, um currículo que tem só nome, telefone e e-mail, como pode ser dados de médicos, por exemplo, né? Que são considerados dados sensíveis. Então, a LGPD ela veio para proteger dados de pessoas e como são as empresas que coletam dados pessoais, são as empresas que precisam estar em conformidade com a lei. Quando a gente começa a adentrar nesse tema, uma coisa que não vai mudar, e isso é irreversível, é o direito de titular. Porque entrou na Constituição. Então, como ele entrou na Constituição brasileira, cara, o que está lá não muda, né? Não sai mais. Explica para mim o que é o direito de titular do dado. O direito de titular, do mesmo jeito que você tem direito hoje à segurança, esse é um direito constitucional seu, à educação, né? À saúde, você tem direito à proteção e privacidade dos seus dados. Ou seja, se você fornece os seus dados para uma empresa, por exemplo, você tem o direito de ter acesso àqueles dados, de saber quais são os dados que aquela empresa tem. Você tem direito a pedir a exclusão se você não tem mais nenhuma relação com aquele negócio e ele não tem nenhuma base legal, ou seja, uma outra lei que ele precise armazenar aquele dado por algum tempo, por exemplo. A pessoa tem que poder acessar ali algum portal da empresa e solicitar Exatamente. Então isso, se a sua empresa isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Quando o empresário entende isso, cara, é porque a gente escutou muito isso, cara, que a LGPD é uma modinha, que não vai pegar, sabe, que é passageiro. Galera, isso está na Constituição. Não tem essa, ela já pegou, Edu. Já pegou, e as empresas que não estão entendendo isso estão sendo engolidas pelo mercado. Tem todo um efeito cascata, fornecedor pedindo conformidade com a LGPD porque não quer estar atrelado a um fornecedor que não respeita uma lei, por exemplo, principalmente de titular de dados. Aí tem todos os benefícios que a lei leva para dentro do negócio. Então, cara, isso não vai mudar. Esse é um ponto que eu acho que todo empresário precisa ter. E uma outra coisa que, cara, é muito importante qualquer negócio entender, que a LGPD ela não veio para proibir nada, cara. Né? Até porque senão você começa a proibir um monte de coisa, o negócio para, tem um monte de negócio quebrando. Exato, você vai ela veio para dizer como que você faz aquilo ali. Ela veio para regulamentar. Lembra que eu te falei, né? Regulação. Se é o novo dado, se o dado é o novo petróleo, quem que está extraindo? Quem que está refinando? Quem que está vendendo, comercializando? A gente precisava de fato de uma lei para deixar isso claro. Até porque estava uma bagunça, né, cara? Então isso não vai mudar, cara. Isso quanto antes o empresário entender isso, mais ele vai enxergar benefícios e mais rápido ele vai poder fazer para não ficar correndo risco. Você sempre pensou assim nesse ponto do refino dos dados? Teve algum clique que te fez mudar
essa maneira de Cara, pensar? isso saiu uma matéria numa revista, cara. Eu posso buscar ela, mas eu acho que foi a The Economy. The Economy. Eu acho que foi em 2019, alguma coisa assim. Mas eu posso buscar isso pra ti. Aham. Saiu numa matéria de revista, né? E a matéria... E aí tava na capa da revista falando que os dados são o novo petróleo. Aí trazia, assim, as big techs, assim, tipo Google, Facebook, sabe? São... Uhum, as incumbents ali. Exato. E aí ali eu falei, cara, interessante isso, né, cara? E comecei a olhar isso com um olhar completamente diferente, inclusive entendendo que tinha um business por trás disso, entendeu? Pensando em perspectiva né, de agora a gente está modernizando e tem uma aderência que está acontecendo do mercado, que você está educando também sobre trazer LGPD para dentro do negócio e proteção e privacidade dos dados. E a gente falou um pouquinho sobre o direito de titular dos dados. Você pode apagar, você pode solicitar os dados. Até, por exemplo, não sei se o time aqui, a galera, você está assistindo, você pode, no seu Instagram, se você usa, você pode literalmente, tem uma aba lá que você entra nas configurações e solicita os dados que a Meta, né, que é a dona do Instagram, coleta sobre você. Você pode literalmente extrair todos os dados, isso pode ser usado depois. Tem toda uma